A visão da psiquiatria sobre o autismo é um pouco diferente da visão da psicologia? Eu já sou mais de 20 anos médico, assim, e não sou mais o mesmo médico que eu era quando eu me formei. A vida vai te ensinando muitas coisas. E sobre o autismo especificamente, o médico é muito coadjuvante. E isso é muito importante ser dito, porque os pais, eles têm na autoridade médica um valor muito grande e eles esperam muito do médico, e o principal função do médico na questão do autismo é, sem dúvida, fazer o diagnóstico, é oferecer um laudo e orientar essa família. Mas a galera que transforma mesmo o cérebro daquela criança são os terapeutas e são os pais, são as mães que estão ali nessa questão do estímulo no dia a dia. Então o médico é super coadjuvante. E eu acho importante dizer isso porque às vezes as pessoas tem uma visão muito mal dimensionada do conhecimento médico, achando assim, nossa, o médico é o que sabe tudo. Às vezes aquela fono, às vezes aquele professor que está vendo aquela criança comparada com um monte de criança. Então, eu acho muito legal dizer que a boa visão do que essa criança tem está justamente no coletivo de pessoas que cuidam dessa criança e não num ponto específico, sabe? É que às vezes você tem a impressão que, levei no médico e fiz minha parte, né? Exatamente. É meio que matriculei na academia. Mas aí você precisa ir malhar, né, querido? Meu, exatamente. Aí precisa ir todo dia malhar, né? Nossa, foi a melhor. Exatamente. E o médico, Melhora. no caso do autismo, ele dá determinação, olha, 3 vezes por semana, pelo menos, a academia. Né? Isso. Mas quem faz o trabalho... Quem faz a academia é você. Exatamente. Beleza, o diagnóstico foi dado. A partir daí, qual que é o próximo passo para os pais? Vocês passam uma série de estímulos? Como é que é feita essa conversa? Assim, outra coisa importante, assim, que é um papel do médico, né, é fazer diagnósticos diferenciais, é saber, como a Maíra falou, assim, se essa criança está precisando de um suporte farmacológico. Isso é um papel muito importante do médico, então, prescrever medicamentos. A autoridade médica na questão do autismo é muito importante no sentido assim, quando uma pessoa recebe um diagnóstico de autismo, é como tu dizer para ela assim, tá aqui o Everest, você vai ter que escalar. Então, é uma grande dificuldade que essa família encara pela frente. Então, muitas vezes, as famílias embarcam em ideias estapafúrdias e mágicas de que ela não vai precisar escalar o Everest, que vai ter uma solução fácil, vai ter uma coisa simples que ela pode fazer e vai poder resolver o problema. Então, um papel importante da autoridade médica é justamente conseguir mostrar para essa família que não dá para embarcar em furadas, que não tem tempo a se perder, de conseguir, né, até o nome Instituto Singular, compreendendo a singularidade dessa criança, o que ela está precisando, mas no final do dia, o mais importante é o tratamento comportamental feito de forma naturalista. E isso até que é uma coisa importante da Maíra explicar a questão comportamental. Eu venho da psicanálise, quando me formei, eu queria ser psicanalista, né? Eu terminei a faculdade porque eu comecei uma análise, assim, que senão eu tinha ido morar fora. Então eu fiz toda a minha formação nesse sentido, assim, e a questão do tratamento comportamental, por exemplo, nessa visão Grêmio, Inter, né, psicanálise, tratamento comportamental, a galera tinha uma ideia do tratamento comportamental como uma coisa muito rígida, uma coisa como se fosse um adestramento, e até hoje essa ideia, assim, perdura no ar, né? Então que o tratamento comportamental é algo que a criança vai ser meio obrigada a fazer o que ela não quer. E talvez um robô, né? Exatamente. E talvez o maior mérito da voz da Maíra, assim, como uma pessoa pública, assim, na questão do autismo, foi ter trazido o ABA de uma forma naturalista, de uma forma humanizada, pensando na singularidade da criança. E o que transforma o cérebro dessa criança é a estratégia comportamental feita dessa forma bacana que é o ABA naturalista. Eu queria perguntar uma coisa. Quando a criança recebe o diagnóstico, os planos de saúde, eles cobrem também a terapia dos pais? Não.
Deveria, né? Claro, é fundamental que se Deveria tenha. muito. Na verdade, agora com essa brigaiada toda do rol taxativo, que enfim acabou, foi aprovado aí primeiro que o tratamento do autismo está agora no rol da ANS e também o rol vai ser exemplificativo e não taxativo. Então, enfim, todos os tratamentos para autismo precisam ser custeados pelos planos de saúde. O que está valendo é o que o médico coloca no requerimento, né, no pedido. Então, fica a dica para os médicos, muito importante falar disso, colocarem no relatório que a mãe também pedido, precisa. Sempre para colocar a mãe. Perfeito. E a mãe, cara, aceita fazer, porque o que as mães me respondem sempre? Eu não preciso de ajuda. Se meu filho estiver bem, eu tô bem. Então, trata ele, pelo amor de Deus. Ele não vai ficar bem se você não estiver bem. Exatamente. Sabe aquela dica do avião que quando a máscara cai, você põe primeiro em você e depois na criança? Real. Se você não estiver respirando, não dá pra salvar a criança que tá do lado. Exatamente. Você tem que estar respirando. Você tem que estar respirando bem, porque essa conexão, você tem que ter pelos dois essa regulação, essa capacidade de fazer a comunicação, o vínculo, né, humanizado. Uma dúvida, o acompanhamento, eu tô pensando aqui na facilidade pra mãe, tá? Tô imaginando aqui a mãe que vai levar o filho para ter o atendimento. Certo. O atendimento da mãe e do filho, ele pode ser feito por profissionais diferentes, de maneira que ela possa levar e ao mesmo tempo o filho entra nessa sala, ela entra nessa? Com certeza, cara, ao mesmo tempo. Porque aí facilita, né? Com certeza. Porque eu fico imaginando assim, beleza, se a mãe ela vai dispor um horário para levar o filho, ela tem que dispor um outro horário para ela ir. Já vai ser Aí ela muito tem que difícil. arrumar alguém para ficar com o filho, um dia, é um dia que ela se ausenta, é mais um dia que ela de repente não pode trabalhar. Então assim, por isso que eu perguntei se pode ser com outro profissional. Aí entra nessa sala, eu entro nessa. Pode, e geralmente são profissionais com especialidades mesmo diferentes, né? Que que ótimo. é especialista em desenvolvimento infantil é diferente de um que vai tratar e atender adultos. E é uma bela dica, e fica a dica para os médicos colocarem, e os pais para pedirem isso para o médico, né? Então, é importante. Sabe, essa informação é muito valiosa mesmo. É. Porque aí, o médico que está ouvindo a gente começa a pedir. É isso. E pais e mães que estão ouvindo a gente, quando for, fala para o seu médico que você precisa que ele escreva. Exato. Isso vai salvar vidas aí, né?